Não é a cruz que salva. Se você pensa que a cruz salva, você não entendeu nada do Evangelho. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero responder a pergunta de um inscrito. Ele pergunta se a cruz salva, porque ele ouviu ou assistiu a alguém dizer que a cruz salva. E ele pediu para nós estarmos tratando deste assunto e é isso que nós estamos fazendo hoje. A cruz salva? Há um poder de salvação na cruz? A resposta é não. Vamos verificar isso de acordo com as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas, muitos líderes ensinam erradamente. Por quê? Porque não conhecem a Torá. Quando o líder diz que a lei foi abolida, ele não tem essência para te fornecer. Eu vou estar tratando isso agora, eu vou mostrar para você através de algumas passagens. Vamos começar com Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Veja o que diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Veja só como as pessoas se enganam e são enganadas na religião. Primeira coisa, a salvação é pela graça. Mas o que é graça? Muitas pessoas não conseguem entender o que é a graça. Eu vou dar um exemplo de graça. A mulher adúltera que foi levada até Yeshua para que ele a julgasse, Yeshua agiu ali como um advogado esplendidamente. Ele neutralizou os seus acusadores, porque eles também tinham pecados e eles não estavam enxergando isso. Então, ele, antes dele mandar aquela mulher, condenar aquela mulher à morte, ele disse que o que não tivesse pecado jogasse a primeira pedra sobre aquela mulher. E aqueles homens envergonhados se retiraram. Essa mulher, ela recebeu uma graça ali. Ela merecia morrer. O pecado dela é prescrito na Torá como merecedor de morte. Porém, aqueles homens estavam enganando. Aqueles homens, a Bíblia diz que o adulto e a adúltera devem ser apedrejados. E eles só levaram a mulher até lá. Ou seja, eles não estavam sendo justos já aí, fora outras coisas mais que nós não conhecemos. Muito bem, como essa mulher não foi morta quando ela merecia, ela recebeu graça. Se ela fosse morta pelos seus pecados naquele momento, provavelmente não haveria salvação para ela. Mas quando Jesus, ou Yeshua, diz para ela, vá e não peques mais, isso é graça. Aquela mulher teve uma oportunidade. Ela merecia morrer, não morreu. Mas o que define se essa mulher iria ser salva ou não? Ela já estava salva porque Yeshua não condenou ela? Não, ele deu graça para ela. A graça é um favor imerecido. Ela merecia morrer e ela não morreu. Foi livre da morte. E então, a partir dali, se ela usou aquela oportunidade, se ela usou o fruto da graça, que é os dias de sobrevida que ela teve ali, para fazer o que era correto, então ela provavelmente deve ter sido salva. Se ela continuou pecando deliberadamente, como muitas pessoas dizem que está na graça e faz o que quer, provavelmente ela não é salva. Essa que é a questão. Pela graça sois salvos.
mediante a fé. Aí essa fé que está aqui é uma fé, é pistes no grego. Mas no hebraico é emuná. E emuná é fé acompanhada de boas obras. E o que são boas obras? Boas obras é cumprir a palavra de Deus. Veja o que o texto diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus, não é do homem. E não de obras. Yeshua fez uma grande obra, um sacrifício. Mas esse sacrifício tem um objetivo. Tem pessoas que pensam, Cristo morreu por mim, eu posso fazer o que eu quero. Não. Isso é um engano. O sacrifício de Cristo, ele tem o objetivo de te reconectar com Deus. Você está em pecado, você merece morrer, e você encontra Yeshua, o Jesus, ele te perdoa, ali ele não te condena, e ele diz, vá e não peques mais. A partir daí, você já está na graça. É graça para quê? Para você aproveitar, para você ter consciência. Se você tivesse morrido ali, não tinha salvação. Agora você vai fazer o que a palavra de Deus manda. Para, quem sabe, receber a graça da salvação no grande dia. Então ele diz, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, né? Criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Olha as obras aqui. Não somos salvos por obras, mas somos feitura de Cristo para praticarmos boas obras. Não é cumprindo a Torá estritamente que você vai dizer, eu cumpri a Torá e eu estou salvo. Não, você não vai conseguir cumprir a Torá estritamente. Você vai fazer o seu esforço. E aquilo que faltar, a graça vai alcançar você pela fé. É essa a nossa esperança, que a graça nos alcance. Nós não vamos conseguir fazer obras perfeitas, mas fomos criados para fazer boas obras. Então, a graça vai completar aquilo que faltou, mas não porque nós não quisemos, mas porque nós não conseguimos, porque falhamos em algum ponto, as quais, de antemão, Deus criou para que andássemos nela. Então, aqui nós já vemos que não é as obras que vão salvar, é pela graça, e não é a cruz que vai salvar também. Vamos ver agora 1 Coríntios 15, 17. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está falando com o povo de Corinto. Veja o que ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Algumas pessoas diziam que não havia ressurreição de mortos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ora, se é a cruz que salva, por que Paulo está dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado como alguns criam, a fé deles era vã e eles permaneciam nos seus pecados? Cristo se entregou por nós para perdão de nossos pecados na cruz. E Paulo está dizendo que se ele, tão somente, em outras palavras, se ele morreu na cruz, mas não ressuscitou, os pecados não foram perdoados. Teria sido em vão a fé, a nossa fé. Esta é uma prova
cabal de que a cruz não salva. É a ressurreição de Cristo. A cruz não salva. Veja que as pessoas confundem muito. Na antiga aliança, as pessoas deveriam manter-se santificadas. E para elas manter-se santificadas, elas deveriam fazer sacrifício de animais, oferta de sangue de animal inocente, para que ela tivesse uma manutenção. É como se ela fosse, para ela se manter limpa diante de Deus, ela precisava de frequentemente fazer sacrifício de sangue para que ela tivesse justificação. Com a vinda de Cristo, o templo foi derrubado posteriormente e não há mais sacrifício no templo. Então, Cristo, ele morreu por nós, ele se entregou por nós. O que acontece com a morte de Cristo? Nós que nem tínhamos condições de ir até o templo para fazer sacrifícios, não poderíamos, se ainda existisse o templo, nós não poderíamos, né, pessoas de todas as nações, como que elas iriam receber o evangelho e se manterem puras se elas precisavam de apresentar sangue inocente para a purificação delas? A morte de Cristo trouxe essa aproximação. Então, com a morte de Cristo, nós, em nossas orações, apresentamos Deus, pedimos o perdão a Deus pelos nossos pecados, em nome de Yeshua, ou em nome de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que, antigamente, na antiga aliança, as pessoas ofereciam sangue de animais inocentes para purificar-se dos seus pecados. Hoje, nós apresentamos a Deus os sacrifícios. Quando nós falamos, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, HaMashiach, o que nós estamos fazendo? É como nós falamos, Senhor, em nome daquele que derramou seu sangue inocente pelo perdão dos meus pecados. Então, a morte de Yeshua foi para perdão de pecados. E uma vez que nós somos perdoados, o que nós devemos fazer? Seguir o mesmo conselho que Yeshua deu para a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Você foi perdoado, você recebeu perdão, mas você quer salvação? Então vá e não peques mais. Aproveite a graça para fazer boas obras, como nós acabamos de ler. Mateus 19:16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aqui está a pergunta. Se é a cruz que salva, ele ia dizer: creia na cruz que eu vou enfrentar e você vai ser salvo. Não. E a prova de que não é, está aqui. Ó. Ele perguntou-lhe: quais mandamentos eu devo guardar? Os novos mandamentos de Cristo? Não. Cristo pregava os mesmos mandamentos. Ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falta. Mas de Deus. Cristo cita os mandamentos de Deus. Não é a cruz que salva. Nós devemos obedecer os mandamentos se nós quisermos entrar na vida. Mas não é por isso que você vai ser salvo também. Mas esse é um ponto importante. É o esforço que nós devemos fazer para guardar os mandamentos. E ainda vamos ser falhos, mas se nós estamos nos esforçando, nos corrigindo, temos chance de ter a graça naquele dia. Agora, se a pessoa não guarda nada, como que ela vai ter chance? Eu gosto do exemplo dos dois alunos. Um estuda muito e chega no final do ano, ele não consegue alcançar o 7, ele tira 6,5. 6,5 ele tirou, ele precisava de 7 para passar. A média dele foi 6,5. Aí tem a reunião de classe e aí pega a ficha do garoto lá. 6,5, está reprovado.
Aí, o que nós fazemos com ele? Aí o professor, olha, ele é aplicado, ele se esforça e tal, e ele sempre faz as tarefas, ele está tendo uma dificuldade, mas ele é muito aplicado, vamos dar meio ponto para ele e tal. E o conselho resolve aprová-lo, dá o meio ponto para ele e aprova ele. Isso é graça. Isso é graça. Uma espécie de graça. Aí tem um outro. Faltava várias vezes na aula, não fazia as tarefas, não se esforçava, tirava. O outro tirou 6,5, precisava de 7, tirava 2, 3, 1, 0. Nunca se importou. Vamos supor que chegasse no conselho de classe. Ó, aqui está o ciclano. Média 2,5. 2,5 precisa de 7. Ele precisa de 4 pontos e meio. Chama o professor e fala, professor, você não ensinou esse menino, não? Eu ensinei, mas ele não entrega tarefas, não obedece, não faz as lições, falta direto, reprovado. Mas um recebeu graça, o outro não. Sim, o que recebeu graça porque se esforçou. O que não se esforçou, repetiu. Então, mais ou menos, dá para a gente ter uma ideia de como é aproveitar a graça. Aquele que passou, ele vai, o ano que vem, ele vai falar, não vou estudar não, porque o professor me passou ano passado, eu vou ficar de boa agora. Não. Se ele passar para o ano seguinte e agir igual ao outro, ele vai repetir. Mas, de repente, ele pode até se superar nas notas dele. Né? Ser bem mais do que os 6,5 que ele tirou no próximo ano. Então, tem que aproveitar a graça. E para finalizar, Lucas 10, 25. Agora, um intérprete da lei, um religioso. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como a interpretas? Interessante isso aqui. É muito interessante. Quando ele pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna, Yeshua responde com outra pergunta, como é muito característico do judeu, né? O que está escrito na lei? Ou como quem diz, aqui já deu para entender. O que eu faço para perder a herdar a vida eterna? Cumpre a lei. Ah, mas eu não vou conseguir me justificar. Antes de Yeshua morrer, leva o sacrifício no templo regular para você se manter no povo. E depois da morte de Yeshua, crê no sacrifício de Yeshua para você se manter reto diante de Deus e continua guardando os mandamentos? Essa é a solução. Mas aí Yeshua pergunta duas perguntas ele faz. O que está escrito na lei? Como interpretas? Que aí é uma coisa interessante, porque tem muitos líderes religiosos, talvez como, não sei, imagino, não conheço, mas alguém que tenha ensinado esta pessoa que fez a pergunta, a pessoa que disse que a cruz salva, talvez pessoas com uma ideia assim pode falar, ela interpreta, como ela interpreta a lei? Ela interpreta que foi abolida. Como interpreta a lei? Pessoa, se ele fala, a lei foi abolida. O senhor está aí para sofrer para que eu possa fazer o que eu quiser. Foi isso? Foi essa a conversa? Não, não foi. O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Olha só o que respondeu o mestre, né? Veja só o que respondeu o intérprete da lei. Como que ele interpreta a lei? É interessante a forma como ele interpreta a lei. Veja só. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fantástica resposta. Quem está falando isso, na verdade, é o intérprete da lei. Porque Jesus, sabendo que ele era intérprete da lei, perguntou para ele:
Ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Olha, você é intérprete da lei. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Que se você falar, está escrito lá, mas é só para o judeu, aí complica, né? Ele não ia dizer isso porque ele era judeu. Mas, como dizem hoje, como você interpreta? Tem muita gente que interpreta a lei como passada. Já era. Só o dízimo que nem está na lei, é uma ordenança, mas não vamos entrar nesses detalhes. E aí, isso daí eles falam: não, isso aí precisa. E aí, esse homem responde de uma forma fantástica. Veja, aqui foi Jesus que falou: amarás o teu próximo. Ele perguntou a lei judaica conta 613 mandamentos. Eu sei disso. Eu prezo muito mais pelos 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos, se você conseguir cumprir ou tentar cumprir, você não vai ferir as 613 leis. 200 delas já foi, cerca de 200 já não existem, não são praticadas, impossível de ser praticadas, porque o templo foi destruído, só poderia ser feitos, cumpridas com o templo em exercício. Mas eu acho fantástico aqui a resposta, porque quando ele diz, ele pergunta, ele pega os 10 mandamentos, ele se interpreta. Yeshua foi muito sábio e o homem muito inteligente também, lógico, menos que Yeshua, obviamente, mas foi bastante inteligente. E Yeshua pergunta: o que está escrito na lei? E na sequência ele fala: como você interpreta? E o homem interpretou a lei de uma forma fantástica. Ele interpretou as duas tábuas da lei. A primeira tábua, 5 mandamentos que mandam honrar a Deus. O quinto é dos pais, né? Mas se você honra seu pai e sua mãe, se você honra Abraão, Isaac, Jacó, você está honrando a Deus. Instituição, a família é uma instituição de Deus. E aí, então ele interpreta: a primeira tábua é amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E a segunda tábua, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se ele ama o próximo como a ele mesmo, ele não mata, ele não rouba, ele não adultera, ele não dá falso testemunho, ele não cobiça o que é dos outros. A resposta deste homem foi fantástica. E o que Jesus disse, ou Yeshua disse para ele? Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Fazer isto o quê? Guardar os mandamentos de Deus. O cruz não salva. Nós precisamos entender que a morte na cruz, ela representa o sacrifício de Jesus. Mas não é para você andar com um cruzinho no pescoço, que eu nem sei se é certo ou errado, não vou entrar nesse aspecto. Mas a cruz não salva. A cruz foi o método pelo qual executado em Yeshua quando ele se entregou à morte por nós. Mas toda a instrução para o homem que quer buscar salvação é guardar os mandamentos de Deus. Eu falei que ia terminar aqui, eu vou terminar agora no livro de Apocalipse, um capítulo só, para confirmar tudo isso que foi dito. Apocalipse, que é o último livro da Brit Hadashah, ou do Novo Testamento, como chamam, capítulo 14, verso 12. Veja o que como que os santos perseveram. Veja como os santos perseveram. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para você ser considerado santo perseverante, você deve guardar os mandamentos de Deus, que as igrejas dizem que foi abolido. Aí você, ou você está separado, ou você está junto com todo mundo
que acredita nisso, ou você está santificado, separado com o povo que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. Tem que ter os dois requisitos. Se não tiver os dois requisitos, não faz parte dos santos. Amém? Que o Eterno te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.